Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós iremos ler os versos de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Lucas 15, de 11 a 32, diz assim a palavra do Senhor. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desprezou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, sê conosco nesse momento tão santo e muito sublime, momento de podermos ouvir o Senhor pela sua palavra. Por isso, dá-nos graça e que o teu bendito Espírito gloriosamente seja conosco. De tal sorte, então, ó Deus, que Ele fale a nós segundo aquilo que Ele mesmo revelou na palavra, a fim de que nossa fé, a fim de que nosso amor pelo Senhor sejam sobremaneira acrescentados, e também que se desperte em nós, ó Deus, o desejo pela comunhão, pela evangelização e por vermos o Teu nome exaltado na terra, tanto pelas nossas palavras quanto pelas nossas obras. Que tudo então, Senhor, sirva para exaltar o Teu nome. Ó Deus Santo, fala então a nós nesse momento e tem misericórdia desse Teu servo. As minhas falhas, fraquezas, pecados e faltas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça, tão somente exalta o Teu Filho e glorifica então a Ti mesmo, falando de Tua parte a nós nessa noite. É o nosso desejo, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que esse é o terceiro domingo que nós consideramos o capítulo 15. É bem verdade que nos outros domingos passados nós consideramos os versos de 1 a 10. E nós vimos então nas duas ocasiões anteriores que o capítulo 15 não se trata de 3 parábolas separadas, mas uma única parábola contada com 3 cenas. Então, no verso 3 do capítulo 15, diz que o Senhor Jesus contou esta parábola. Ele então conta essa parábola em 3 cenas, ou em 3 momentos, podemos dizer também assim. E o objetivo do Senhor Jesus Cristo, ao contar esta única parábola, que é composta de 3 cenas, foi exatamente para defender o seu relacionamento com pecadores. Os irmãos devem lembrar que nos versos 1 e 2 do capítulo 15, os fariseus começavam a murmurar e a criticar o Senhor Jesus Cristo, porque os pecadores comiam com Ele e os pecadores tinham comunhão com Ele, vinham para o ouvir, para serem ensinados. Então, o Senhor Jesus Cristo, defendendo o seu relacionamento com os pecadores arrependidos, comunicou que havia chegado o reino de Deus, trazendo então a salvação pela fé. E era por esta razão que ele tinha comunhão com os pecadores, porque estes haviam alcançado salvação, haviam então se livrado da culpa de seus pecados. Pois bem, nos versos de 3 ou de 4 até 10, que contém as 2 primeiras cenas, que é a do pastor com o seu rebanho e da mulher com as suas moedas, então Jesus focou no dono. O foco dessas 2 primeiras cenas eram os donos, eram o pastor e a mulher. É o pastor que vai atrás da ovelha e a mulher que corre e varre a casa para encontrar a sua moeda. Agora, na terceira cena, ele faz diferente. Nessa terceira cena, ele nos mostra então que há um foco no pai, mas também há um foco nos 2 filhos. Então, Cristo mostra nessa última cena uma ação do pai, que representa Deus, uma ação no filho mais novo, que representa os pecadores arrependidos, mas também uma ação do filho mais velho, que representa os fariseus. E agora, desta forma, o Senhor Jesus Cristo, explicando a eles, aos fariseus, aos seus discípulos, à multidão que lá se encontrava e a nós também, ele contrasta a alegria pela qual Deus sente quando os pecadores se arrependem, a alegria que os pecadores sentem quando se arrependem de seus pecados, mas ao mesmo tempo, tudo isso é contrastado com o menosprezo de alguns pecadores, neste caso os fariseus,
que não creem e que não desejam o arrependimento. Então, nessa última cena, essas três coisas estão salientes no texto. E então precisamos considerá-las para a nossa melhor compreensão da parábola e para a nossa edificação também. Bom, dito isto, então nós não temos nos versos de 11 a 32 uma parábola separada das demais, mas nós temos uma única contada em 3 cenas. E então, nesta parábola, de forma mais clara, podemos identificar o pai com Deus, o pai amoroso, o filho mais novo com o pecador arrependido, que são os pecadores dos versos 1 e 2, e o filho mais velho, que se recusa a se alegrar com os fariseus, os escribas, e todo pecador na face da terra que deseja a salvação pelas obras e então não trata ou não se alegra com a salvação pela graça em Cristo. Ok? Então, esses são os 3 personagens. Bom, eu vou explicar a ação de cada personagem, eu vou mudar a minha abordagem do texto, diferente das outras 2, porque nesse caso, ela é mais explícita. Então, eu vou tratar primeiro da ação de cada personagem em toda a parábola, e depois nós, então, faremos as aplicações para as nossas vidas. Comecemos pelo filho mais novo. O texto nos diz, então, que um certo dia, o filho mais novo de um homem rico chegou para seu pai e lhe fez um pedido incomum. O pedido foi esse: Pai, divide então a herança e dá aquilo que me cabe. O filho mais velho não fez esse pedido, apenas o mais novo. O pai, então, atendeu ao pedido do filho mais novo, e ele, então, fez a divisão dos haveres. É interessante observar que o filho mais velho não recebeu a herança de modo imediato, mas, como diz o verso de número 31, o filho mais velho tinha sua herança assegurada nessa divisão. No verso 31, diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Então, foi assegurado ao filho mais velho, nessa divisão, a sua parte. Porém, esta parte ficou no domínio do pai, ficou sob o controle, então, do seu pai. O filho mais novo, então, depois de receber tudo que tinha, ajuntando tudo que era seu, considerando alguns dias, decidiu ir embora para uma terra distante. Ou seja, o filho mais novo, o seu próprio pedido de divisão da herança já manifesta um interesse de não amar o seu pai. E quando ele, ajuntando tudo que era seu e parte para uma terra distante, a violação do 5º mandamento foi ainda maior, porque era um dever, como é um dever dos filhos, a cuidarem dos seus pais quando já estão velhos. Então, o filho mais novo manifestou duramente o seu desejo de não amar o seu pai, tanto quanto fez o pedido, tanto depois, quando ajuntando tudo o que tinha e partiu para longe. Quando Cristo nos conta essa parábola e nos mostra esses detalhes, ele nos remete ao Éden. E ele então nos lembra que certo dia, no paraíso, Adão e Eva também disseram a Deus: Senhor, dá-me a parte dos meus haveres. Pois, na verdade, não tenho interesse em vos amar e quero viver por conta própria. Então, Cristo está fazendo, ainda que de modo dentro de uma parábola, ele está ligando e fazendo com que os fariseus remetam-se ao Gênesis, ao capítulo 3, ao momento da queda, quando um belo dia Adão e Eva disseram a Deus que queriam viver longe dele. Pois bem, assim como o filho mais novo, quando disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens e deixe-me ir embora para longe, o filho mais velho estava simplesmente dizendo: não quero viver mais com o Senhor. Ou seja, o pecador se rebelando contra Deus. Um detalhe interessante que o Senhor Jesus conta-nos na parábola é que o pai deu os haveres ao filho mais novo.
assim como Deus também permitiu a Adão e Eva serem tentados pela serpente. E assim como também Deus permitiu que eles caíssem em seus próprios interesses e desejos, que na ocasião eram pecaminosos. O Pai, então, deu os haveres, significando que Deus deixou o pecador viver por conta própria, assim como aconteceu no Éden, para que o próprio pecador pudesse experimentar qual era o fruto da sua decisão, que era viver longe do Senhor. Diz o texto, então, que o filho mais novo desperdiçou a sua herança. E como resultado, não do desperdício da sua herança, mas como algo que acontece naturalmente na terra, há períodos de fartura e de escassez, a Bíblia nos diz que de modo meio que concomitante, enquanto ele desperdiçava seus bens, veio fome sobre aquela terra onde ele estava. E então ele se viu agora em apertos, em necessidades, teve que se agregar a um morador daquela terra, a uma pessoa estranha, que lhe ordenou que fosse cuidar de porcos, um animal odiado e detestado por Israel, porque era tido como imundo. Então, desta forma, o desperdício da herança, a fome e o guardar de porcos nos mostram a consequência do pecado. Qual foi, então, o fruto que Adão e Eva colheram pela sua desobediência e qual é o fruto que nós também colhemos se buscarmos viver longe do Senhor? A Bíblia, então, nos diz, o Senhor nos diz que o homem, então, ciente de seu pecado e gozando do fruto de sua decisão errada, certo dia, então, reconheceu seu pecado e viu a necessidade de mudar, de se arrepender. Resolveu então consigo mesmo: irei e confessarei meu pecado para meu pai, e buscarei não estar entre os seus filhos, mas tão somente me contentarei em estar entre um dos seus trabalhadores. Com isso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que mesmo que a salvação seja dada de graça, é necessário ao crente a humildade e o reconhecimento de seus pecados. Há uma exigência da parte de Deus, não para a nossa salvação, mas sim para que nós abandonemos a nossa perdição, que é o nosso pecado. Então, Cristo disse que aquele homem humildemente reconheceu que o bem-estar de sua vida e de sua alma estavam nas mãos de Deus e não nas suas próprias mãos. E por isso, então, tomou a decisão de regressar e de voltar ao seu pai, pois sabia que o seu pai era gracioso e misericordioso, e na sua compaixão haveria de perdoar toda a insanidade que ele havia cometido. Cristo então nos conta o que o pai faz. O pai então, ao contrário do que muitos pensam, o pai não se viu ressentido para com o filho que havia desperdiçado os bens e dito em sua própria face que não queria amá-lo mais. Na verdade, o texto nos diz que o pai aguardava, olhando para o horizonte todos os dias, a fim de ver o seu filho despontando na estrada para que pudesse encontrá-lo. Então, o pai soube da notícia que o filho estava chegando. De longe o avistou e, correndo, o abraçou, o beijou e se atracou ao seu filho. Isso era algo incomum na cultura antiga do Oriente Médio. Naquela época, jamais um pai se dirigiria assim ao seu filho. Na verdade, o padrão era que o filho chegasse, cumprimentasse o seu pai e então, só então, o pai lhe dirigiria a palavra. Mas o contrário é que foi feito. O pai fez o contrário então da cultura, e ao avistar o seu filho, longe ainda da casa, correndo, o avistou e calorosamente o beijou, o abraçou, se atracou ao seu filho, exatamente demonstrando seu amor e sua grande misericórdia. Ao falar sobre isso, Cristo ensinou então aos fariseus e a toda a multidão que é exatamente assim que Deus age para conosco. Deus não se ressente no caso de quando um pecador arrependido se volta para Ele. Pelo contrário,
Graciosamente o Senhor vai ao seu encontro, o resgata, abraça-o, beija-o e trata de suas feridas. O Senhor então só se mantém duro com aquele que quer duramente viver o seu pecado, rejeitando o Senhor. Então, graciosamente o Pai sai ao encontro do seu Filho. E com isso, Jesus mostra que a compaixão de Deus é insondável, é inimaginável. O Pai então abraça e beija o Filho, demonstrando toda a sua afeição. E no mesmo instante em que o Pai recebe o Filho, o abraça e o beija, o Filho então lhe faz a sua confissão de pecados. Ele diz: pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ao falar sobre isso, o Senhor Jesus Cristo ensina então que diante da graça divina o homem precisa confessar o seu pecado, porque a confissão é a sua declaração pública de renúncia a esta vida perversa que o arruinou, mas também é uma confissão pública de amor para com Deus e de ódio para com o pecado. No mesmo instante, então, se deu a sua restauração. Imediatamente o pai ouve a confissão do seu filho e, ao contrário do que talvez muitos pais como nós poderiam fazer: "Oh, meu filho, esquece isso", Deus nunca diria isso. O pecado é coisa séria. E então Deus o trata segundo de fato deveria ser tratado, com graça e com misericórdia. Mas também, ao mesmo tempo em que o Senhor perdoa o seu pecado, Ele inicia a sua restauração. Observe que o texto nos diz que imediatamente o filho é vestido com a melhor roupa, é colocado um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Exatamente a declaração de que ele voltava a ser filho. Ele não seria tratado como um dos trabalhadores do seu pai. Naquela época, por exemplo, só andava descalço os escravos. Por isso a preocupação do pai de colocar uma sandália nos pés do seu filho, para que todos soubessem qual tratamento o pai estava lhe dando. Com isso, então, Cristo mostra que aquele homem foi recebido novamente na família, foi tratado como filho, como se nunca tivesse saído dali. O nome disso chama-se justificação, que é quando Deus aplica a honra e a santidade do seu Filho ao pecador, e então agora olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, porque vê a justiça e a honra do seu Filho em nós. E o texto então diz que no mesmo instante iniciou-se a celebração. Mandou trazer o novilho cevado, aquele novilho que era preparado para as grandes ocasiões, e mesmo que o filho mais velho não estivesse em casa, a festa havia começado, porque a alegria da salvação não pode esperar. Exatamente como ele disse nos versos 7 e no verso 10 desse mesmo capítulo, houve uma festa, uma celebração pela salvação. Então, vejamos o filho mais velho. No final do dia, depois de um longo dia de trabalho, debaixo de um sol escaldante de mais de 40 graus, o filho mais velho sai da lavoura e se dirige para a sua casa. E ainda longe, ele ouve as músicas e vê as danças. E então, perguntando a um dos servos o que aconteceu, então ouve a notícia de que o seu irmão havia voltado e que a festa havia sido preparada porque o pai havia recobrado, encontrado seu filho com saúde. Ao ouvir aquilo, o filho se enche de rancor e de amargura, justiça própria. Então se recusa a entrar na casa, não deseja participar da festa. Um dos servos comunica então ao pai e diz: o filho mais velho não deseja entrar, rancoroso e amargurado, permanece fora da casa. O pai faz exatamente como fez com o primeiro filho, e vai ao seu encontro, igualmente como fez com o filho mais novo. Observe no texto que quando o pai vai ao filho mais velho, ele não o repreende.
E de fato não era a hora da repreensão. Ele não o repreende, pelo contrário, ele lhe suplica que entenda e que ame o seu irmão mais novo. Ao falar desta forma, não repreendendo o filho mais velho, mas exatamente apresentando o Evangelho e mostrando que a justiça própria para nada servirá, o filho mais velho, então, diante daquilo que ouviu de seu pai, começa a sua argumentação. E a argumentação do seu filho é de uma cobrança de fidelidade que o pai deve a ele. Se você ler comigo os versos de 29 em diante, você vai perceber isso. Então, no verso 29 diz: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para celebrar com os meus amigos. A argumentação do filho mais velho é exatamente de cobrança. Ele cobra a fidelidade do seu pai. Ele então diz ao seu pai: eu nunca pequei contra você. E a recompensa que eu tive por nunca pecar contra você foi exatamente a sua dureza, pois nunca me deste um cabrito sequer para comer com meus amigos. O filho mais velho, então, ressentido e amargurado, revela aquilo que estava no seu coração. Ele se julgava ser, de fato, o único filho daquele homem. E, na verdade, joga na cara do seu pai, como todo e qualquer pecador quer jogar na cara de Deus, quando ele deseja se salvar pelas suas próprias obras. O que aquele homem estava dizendo ao seu pai, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo aos fariseus era o seguinte: você acha que escravizar descreve um relacionamento familiar? Era o que aquele rapaz dizia ao seu pai. E foi o que Cristo disse aos fariseus quando eles não se alegravam pelos pecadores que eram salvos pelo arrependimento. Mas quando eles trabalhavam para se salvar, então eles diziam a Deus: você acha que me escravizar descreve um relacionamento familiar? Já que eu, que nunca transgrido uma ordem sua, sou tratado assim, e aqueles que transgridem suas ordens são tratados de modo festivo e diferente. Infelizmente, os homens fazem isso e descrevem, então, lançando ao rosto de Deus sua fúria contra a misericórdia e a compaixão. O texto prossegue então: e o filho, possuído por um longo e ardente descontentamento, extremamente rancoroso e amargo, porque agora suas obras eram confrontadas pela compaixão de seu pai, aquele homem, na verdade, age semelhante a Caim, que depois de ir ao culto sem querer atender à ordem divina, mas tentando impressionar Deus com a sua boa colheita de frutos, quando percebeu que Deus se agradou simplesmente da obediência de Abel, furiosamente decidiu matar seu irmão por causa do rancor e da amargura, porque as suas boas obras haviam sido confrontadas com a misericórdia divina. O filho mais velho, então, age como Caim. Ao final do texto, então, o filho se recusa a entrar na casa. Não quer, então, entrar. Ele se recusa a ouvir o seu pai. E depois que o seu pai, então, lhe diz que misericórdia é melhor do que holocaustos, o filho mais velho agora se lança ao seu pai, não para cobrar fidelidade, mas para acusá-lo de injustiça. E então o filho mais velho disse a seu pai:
Então lhe respondeu, verso 30, perdão. Vindo, porém, este teu filho, não meu irmão, mas este teu filho, no singular, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O filho agora acusa o pai de injustiça, porque o seu irmão mais novo havia desperdiçado seus bens de forma dissoluta, com prostitutas e bebedices. E então agora o filho mais velho diz: ele desperdiçou todos os seus bens e viveu no mais profundo mal e miséria que há sobre a terra. E só porque ele se arrependeu, tu o recebes como filho novamente? Ao ouvir então a argumentação, a crítica de ser injusto, o pai lhe responde tão somente com o Evangelho. E a resposta do pai foi simples: este teu irmão estava morto e reviveu, esteve perdido e foi achado. Ou seja, Jesus então, finalizando a parábola dessa forma, nos remete ao que nós lemos agora na liturgia, Hebreus 2, de 1 a 8, que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Mas todo morto em seu pecado e que deseja sua própria salvação, sempre tentará injustiçar Deus, dizendo-lhe: este que tu salvas viveu em mal e miséria, e tu o recebes como filho, e Deus sempre responderá do seu alto e sublime trono: o meu filho esteve morto e reviveu, esteve perdido e foi achado. Ao contar a parábola dessa forma, e dramatizando de modo mais detalhado toda a história da redenção, o Senhor Jesus Cristo, então, ensina-nos basicamente 3 coisas nesse texto. A primeira delas é exatamente a compaixão. A resposta do pai ao seu filho mais velho mostra a condição de morto e de perdido do filho mais novo. Isso revela, então, compaixão. Achá-lo e revivê-lo implica em trabalho de quem está vivo para mudar a realidade daquele que estava perdido e estava morto. Compaixão. Quando o Senhor Jesus contou essa parábola, ele não disse aos fariseus que Deus se faz injusto, ignorando o pecado dos homens. Observem que no texto Jesus não se insere na parábola. Ele não diz que haveria um sacrifício para que o pecado fosse expiado. Entretanto, quando Cristo apela para a compaixão de seu Pai, mostrando que somente quem está vivo e liberto é que pode encontrar quem está preso e reviver quem está morto, apelando assim à compaixão de seu Pai, Cristo agora se diz: eu sou encarnadamente a compaixão de meu Pai. Vós sois o filho mais velho, que de fato busca servir a meu Pai nos serviços sagrados do templo. Entretanto, se dedicaram mais ao que fazia do que a quem faziam estas coisas. E por isso não conheciam que Deus era Pai e era misericordioso. E então, de forma dura e severa, tratam os incrédulos, não crendo na obra da compaixão e da misericórdia. Na verdade, os fariseus não criam que os pecadores pudessem se arrepender e abandonarem sua vida de mal e de pecado. E então Cristo chega para eles e diz a eles: eu sou a compaixão encarnada de meu Pai. Em mim, o relacionamento entre o Deus justo e os homens pecadores é refeito. E é em mim
o relacionamento entre o Deus justo e os homens que me recusam é endurecido. Na verdade, quando Cristo disse isso, falando da alegria da parte de Deus por encontrar os seus filhos perdidos e mortos na pessoa dele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, contrastando então com as obras e a justiça própria dos fariseus, Cristo mostra que eles eram intolerantes. E então disse a eles: se vós permanecerdes assim, na verdade, o verdadeiro perdido não é o pecador que um dia deixou a casa de meu pai, mas se arrependeu e voltou. Mas o verdadeiro perdido sois vós, que mesmo estando na casa de meu pai, nunca o conheceram. Então, Cristo os chama ao arrependimento, mostrando-lhes a compaixão de Deus e dizendo-lhes que Ele era a própria compaixão encarnada. Cristo então mostrou, por meio dessa parábola, o relacionamento entre Deus e os homens arrependidos, entre os pecadores que de fato abandonaram suas vidas de pecado e passaram a amar o Senhor acima de todas as coisas. Cristo disse que é verdade, Deus é Pai e é dono de todos os homens por criação, mas Ele só é Pai verdadeiro de modo íntimo daqueles que são salvos pela graça, pela fé, daqueles que abandonam seus pecados. De fato, Deus é Pai de todos os homens, porque todos, à semelhança de Adão, pertencem ao Senhor. Mas somente aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus, possuindo um relacionamento vivo com o Senhor. Somente aqueles que aceitam que são pecadores, miseráveis, e que se permanecerem em seus pecados, estão condenados eternamente, e que abandonam seus pecados, caminhando de volta para a casa de seu Pai, é que são filhos verdadeiros de Deus. Então Cristo fala sobre a obra da compaixão, e dele como sendo então essa compaixão encarnada, gloriosamente encarnada. Mas há uma segunda coisa que o texto também nos ensina, observando o comportamento e as ações de cada um dos personagens. E agora é uma coisa um pouco mais teológica, porque na verdade, o que o Senhor Jesus estava também ensinando aos seus discípulos e aos fariseus, é que Deus não se agrada apenas em livrar pecadores do inferno. O agrado verdadeiro de Deus não é disputar contra Satanás se ele ganha ou não, trazendo um ou outro para o seu lado. O agrado de Deus é transformar pecadores em seus filhos, em pessoas que se relacionam com Ele. Se Deus tivesse apenas nos salvado do inferno, nós não teríamos relacionamento com Ele. E isso certamente seria bom, porque seríamos poupados da perdição eterna. Mas a eternidade seria um tédio, porque sem se relacionar com Deus, não faria muito sentido continuar vivo. Então, na verdade, salvação implica não apenas liberdade, livramento do inferno, significa relacionamento, comunhão com Deus. Observe comigo no texto que a proposta do filho, e talvez seja a sua proposta também, quando ele disse: eu vou para meu pai, verso de número 19. Então ele está considerando consigo, e no verso 19 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, pai, reconheço que pequei, livra-me do inferno, entretanto, deixe-me fora da casa, sem relacionamento. O que o pai fez? O pai fez o contrário. O pai abraçou o seu filho, beijou o seu filho, se atracou ao seu filho, deu ordens para que o vestisse,
para que colocasse um anel simbolizando sua autoridade como filho, colocou sandália nos pés para distingui-lo de todo e qualquer outro homem que estivesse naquela casa. O pai disse: você é meu filho e continuará como meu filho. Cristo então mostrou teologicamente a doutrina da adoção nesse texto. O pai poderia muito bem ter acatado o pedido do filho e ter dito: tudo bem, eu lhe recebo de volta, tome um banho, vista-se com alguma coisa que tem lá na despensa e passe a trabalhar como os demais. Mas não foi isso que o pai fez. O pai fez o contrário do que todos pensariam. O pai então disse ao filho: você é meu filho e continuará sendo meu filho. Então Cristo tratou sobre a doutrina da adoção. E teologicamente o Senhor Jesus, ao falar disso nessa parábola, ensinando aos fariseus que estavam murmurando porque ele se relacionava com pecadores, mas ao mesmo tempo ensinando à igreja que estava ali ao seu lado, o Senhor Jesus estava tratando sobre a nossa identificação, sobre a nossa identidade. Cristo então disse que a verdadeira identidade de um crente ou de um homem que se arrepende na face da terra não é de um estranho para com Deus, não é de um escravo, nem muito menos de um filho pródigo que se rebela. Mas, na verdade, a nossa verdadeira identidade é de filhos celestiais, porque nosso Pai é celestial. A nossa verdadeira identidade é de filhos que um dia estivemos perdidos e mortos em delitos e pecados, mas fomos achados e revividos e trazidos para dentro da casa do Pai. A nossa verdadeira identidade é então de filhos, cheio de graça e de amor. O apóstolo João lembrou dessa parábola. E mais ou menos, dado o tempo em que Cristo pronunciou esta parábola, 60 anos depois, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, versículos 12 a 14, João diz: nós, os que cremos, fomos feitos filhos de Deus. Não fomos feitos seus filhos pela força de nosso braço, nem muito menos pelo sangue que corre nas veias, mas fomos feitos seus filhos pela fé em Jesus Cristo. De tal sorte que agora Deus é nosso Pai e nós verdadeiramente lhe somos filhos. E por esta razão, para nos tornarmos filhos de Deus, vimos o primogênito entre nós, em carne e osso, verso 14, revestido de glória e de majestade, para nos mostrar como também seremos, quando livres do mal estivermos. O apóstolo Paulo, escrevendo então a primeira carta, ou melhor dizendo, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, certamente Paulo também ouviu esta parábola, esta palavra, porque lhe foi anunciado o Evangelho, depois então que o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco. E mais ou menos datado a data, não da escrita do Evangelho, mas de quando Cristo disse essa palavra, para a escrita de Efésios no ano 62, 61 da era cristã, ou seja, 30 e poucos anos depois da palavra ter sido pronunciada por Cristo. No capítulo 5 de Efésios, nos versos 1 e 2, Paulo diz: vós sois filhos de Deus, e então como filhos deveis imitá-los em vossas vidas. Vós sois filhos de Deus, e como filhos deveis imitá-lo. Perceba então que quando o pai recebe o seu filho e coloca um anel, uma sandália nos pés, uma roupa apropriada, aquilo foi um testemunho legal e público de que aquele filho era seu filho eternamente.
e que tudo o que ele havia feito de ruim e de dissoluto havia sido lançado nas profundezas do mar, como Miqueias nos diz, para de lá nunca mais ser trazido à tona, pois o seu pecado havia encontrado perdão, expiação. Alguém havia já morrido por ele, e então, livre do seu mal, ele estava. Observe então que Cristo fala sobre a doutrina da adoção e declara que o filho mais novo verdadeiramente é filho eterno, ainda que não possua dignidade, mas esta é a sua identidade. O filho queria ser um servo, um forasteiro, porque as más lembranças da vida pregressa lhe impediam de ter comunhão com seu pai. Entretanto, ao encontrar, ao se deparar com seu pai, o pai então gloriosamente o veste de compaixão e de misericórdia, veste-o com perdão e diz a ele: os seus pecados foram jogados nas profundezas do mar, e de lá ninguém poderá movê-los novamente. Com isso, então, o Senhor Jesus Cristo mostrou àquele homem que ele não era um forasteiro em sua casa, nem muito menos um trabalhador, mas ele era, na verdade, filho, e por isso então podia se relacionar com ele como filho. O pai então, ao dizer isso ao seu filho, deixa claro ao seu filho, fica nítido ao seu filho, de que a filiação não é por merecimento, mas alguém adquiriu ela para nós. Como Atos 20, 28 nos diz que o sangue de Cristo nos comprou para Deus. E então o filho agora torna-se ciente de que a sua identidade com Deus é nesse relacionamento paternal. Deus é seu pai, ele é filho, e então agora as suas afeições mais profundas são despertadas. E então, a partir de então, o seu ódio para com o pecado será visto, porque é exatamente assim que o homem busca santidade, ao odiar o mal, assim como Deus odeia o mal. Então, o filho agora ouve de seu pai: você é meu filho, você é meu filho. Mas ao contrário, o filho mais velho não se alegra com a entrada do filho mais novo de volta na família. O filho mais velho, na verdade, o próprio filho mais velho se enxerga como um escravo, como um trabalhador, não como um filho. Veja na palavra que ele disse ao seu pai, que Cristo pronuncia. Ele disse: há tanto tempo eu te sirvo, verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. O filho mais velho se via não como um filho, mas como um escravo. E agora você entende por que o pai não o repreendeu pela sua dureza, mas apelou ao Evangelho para quebrar a dureza do seu coração, porque aquele rapaz se via como um escravo, não como um filho. E é por isso que ele insiste com o seu pai. Ele insiste porque ele não é filho. É assim que ele se identifica com o seu pai, não como filho, mas como um trabalhador. E a sua insistência, então, é uma insistência puramente de obras, como se ele quisesse atrair a atenção de Deus para ele. Naquele momento, então, quando Cristo contou essa parábola e falou da doutrina da adoção, mostrou a doutrina da adoção na ação do pai para com o filho mais novo, mas também mostrou que muitos podem estar dentro da casa de Deus e não ter Deus como seu pai. Cristo então mostrou a perdição daqueles que se relacionam com Deus como servos, como escravos, como estranhos, como estrangeiros, mas não possuem nenhuma relação amorosa, filial com Ele. Não há relacionamento em suas almas com o seu Deus. Eles podem servir ao Senhor,
eles podem morar na casa do Senhor, eles podem chamar o Senhor de Senhor, mas os seus corações estão distantes do Senhor, porque eles são estranhos, são escravos, são servos, eles são pessoas contratadas. Não há relacionamento, não há relacionamento. E então, por isso, o pai insiste, não apenas com um dos filhos, mas com ambos. Ou seja, por isso que essa parábola não é, essa terceira cena não é a parábola do filho pródigo, mas é a do pai gracioso. Porque da mesma maneira que o pai aceitou e insistiu com o primeiro filho ao recobrá-lo e ao tirar da sua mente a ideia mundana de que ele queria ser apenas como um escravo por conta da salvação pelas obras, agora o pai faz o mesmo com o filho mais velho. E o pai vem a ambos os filhos e comunica sua graça a ambos os filhos. Entretanto, como a palavra mesmo nos descreve, que o justo vive pela fé e a salvação é dada por ouvir a palavra e por crer na palavra, dos dois filhos apenas um creu, o outro não. E o filho mais velho se recusou a entrar no reino dos céus pelas portas da graça e da compaixão. E jogando na cara de Deus, ele disse: nunca transgredi uma lei, nunca fiz tal coisa, ou seja, não sou pecador. O texto então diz que depois do pai ter lhe oferecido o evangelho por várias vezes, a sua palavra foi de ficar do lado de fora da casa. Veja que o texto não diz que ele entrou dentro de casa, ele não participou da festa, ele ficou do lado de fora. E isso mostra quão maldoso e perverso e insensíveis são os pecadores quando se vestem da couraça da justiça própria. Todo aquele que quer ser salvo pelas suas próprias obras é maldoso, perverso e insensível. E por isso ele tem a coragem de dizer que Deus é injusto por salvar pela fé na pessoa de seu filho, os pecadores que se arrependem. Então, gloriosamente, Cristo nos mostra a compaixão e a doutrina da adoção. E é interessante porque o final dessa parábola é exatamente o pai dizendo aos homens, ou ao filho mais velho: só está diante de mim, só entram na minha casa aqueles que pela fé se tornam meus filhos. Só participará das bodas do Cordeiro, das festas no céu, de celebração pela salvação, os arrependidos, os que creem em Cristo Jesus. Mas todo aquele que rejeita Cristo, todo aquele que vive na igreja, mas se relaciona com Deus como um escravo, como um estranho, como alguém contratado para um trabalho, todo aquele que não se relaciona com Deus como seu Pai, estes são os que ficarão fora da festa, porque estes buscam entrar pelos seus merecimentos. Estes não gozarão das bodas do Cordeiro. E eu quero finalizar, essa parábola é muito rica, nós poderíamos fazer outras aplicações, mas eu quero fazer apenas uma para finalizar. Eu quero finalizar aplicando aos irmãos, dizendo o seguinte: você precisa considerar o andamento da sua alma no seu relacionamento com Deus. Você não pode arriscar o seu destino eterno. Você não pode considerar perder a sua vida eternamente. Você não pode considerar
em hipótese alguma, por qualquer capricho que seja do seu coração, por qualquer desejo que você possua, por qualquer pressão que você enfrente, você não pode considerar a possibilidade de ficar do lado de fora da festa. Pelo amor de Deus, considere isto. Você não pode, em hipótese alguma, considerar ficar do lado de fora da festa. Você precisa examinar o estado do seu coração, a sua alma, a sua fé. Deus é quem para você? Ele é seu pai ou ele é seu patrão? Como você se relaciona com Deus? De fato, ainda que cheio de falhas por conta de nossas fraquezas e pecados, mas você tem um amor ardente por Deus como seu pai, ou o seu amor é tão somente abstrato, não é sólido, é um amor completamente fútil, porque qualquer coisa tira de você a realidade da presença e da obra desse Pai na sua vida. Como é que você ama a Deus? O seu amor é palpável. Ainda que Deus não possa se ver, você pode ver o seu amor por Ele. Você precisa considerar o estado de sua alma. Talvez haja entre nós muitos filhos mais velhos, como a parábola nos registra, que por anos viveram com o Pai, até se dedicavam na obediência, mas na verdade nunca se relacionaram com Ele como Pai, de filho para pai. Sempre foi como alguém distante para outro distante, um estranho com outro estranho, como um patrão e um contratado. Como você tem se relacionado com Deus? E você precisa considerar esta verdade, você precisa considerar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Ele, de pai para filho. Ele vai ser visto de modo muito nítido e palpável durante toda a sua caminhada cristã. Durante toda a sua caminhada cristã. Tem muitos crentes que têm se relacionado com Deus de um modo frio e até se lembram de que Deus tem compaixão, mas por não conhecerem Deus como seu pai, fazem como o filho mais velho, acusam Deus de, quando age compassivamente, com compaixão, de ser injusto. Então tem muitos crentes que no seu relacionamento com Deus não têm vivido como filhos de Deus. São pessoas que se escoram em bengalas. A bengala da misericórdia, a bengala da compaixão, mas não vivem em relação com Deus. São pessoas que já não sabem o que é ouvir Deus falar com elas pela leitura da palavra. E, na verdade, diga-se de passagem, ainda que estejamos no século XXI com toda a modernidade, isso não justifica os crentes sentirem incômodo na leitura das Escrituras, quando o incômodo não é acusando seus pecados, mas o incômodo é exatamente daquele que fala. E por que estou dizendo isso? Porque muitos crentes têm justificado suas vidas negligentes com o seu pai, apelando então para os dias de hoje. Mas na verdade o problema não é a modernidade, o problema é o coração que não quer ouvir o pai, porque talvez não seja pai. Os irmãos devem lembrar, e todos nós fazemos isso, o que é que nós sempre dizemos aos nossos filhos quando saem de casa? Não fale com estranhos. Pois é, tem muito crente da mesma forma com Deus. Não falam com estranhos e não ouvem o estranho. O grande problema é que esse estranho é o Senhor de toda a glória. Perceba,
que nós poderíamos estar em tempos inimagináveis de ocupações, de prazeres, de tudo que se possa imaginar na face da terra. Mas, se de fato nós temos amor e relacionamento com Deus, somos seus filhos e Ele é nosso Pai, nada disso seria mais importante do que falar e ouvi-lo. Falar com Ele e ouvi-lo. E o que eu acho mais interessante, e digo isso porque infelizmente já pequei dessa forma, quantas vezes ousadamente fizemos como o filho mais velho, jogando na cara de Deus: Senhor, eu não irei ler a sua palavra hoje, que eu li ontem. Por que eu vou orar hoje se eu posso orar amanhã? Tolos, quão tolos já fomos, porque não é assim que os filhos se relacionam com seus pais, e não é assim que o Pai se relaciona conosco. Deus não diz: porque eu vos abençoei hoje, amanhã vos entregarei a própria sorte. Ele nunca disse isso. Ele não diz: porque eu vos livrei hoje do pecado e de Satanás, amanhã eu vos entregarei a Satanás. Não. Mas todos os dias, ininterruptamente, nosso Pai se relaciona conosco. A grande questão é: você tem se relacionado com Deus como seu Pai? Pense nisso. Meu conselho é que você leia de novo a parábola. E o meu conselho, quando você for ler a parábola, é que você se pergunte: qual dos filhos eu sou? O que foi e voltou, ou o que sempre esteve, mas nunca esteve? Pense nisso. E então, seriamente, eu creio que o Espírito Santo, que não nos foi dado como medalha de honra ao mérito por crer, mas em sinal e símbolo da nossa ligação eterna com Deus e filiação, eu creio que o Espírito haverá de trabalhar poderosamente em nossas almas e nos despertará grande amor e grande desejo, quase que incontrolável, de estar em comunhão constante com o meu Pai, com o meu Deus. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe. E assim vivamos com Ele, agora e pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Fique de pé.